Olá, eu sou Amanda, sou nutricionista, agente do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast sobre o PNAE, o POD PNAE. O POD PNAE é uma iniciativa deste Centro Colaborador desta Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E neste episódio, nós iremos falar sobre seletividade alimentar no contexto do PNAE. Para falar sobre este assunto, nós convidamos hoje a professora doutora Estela Beatriz Beiling, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora possui graduação em Nutrição pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Alimentos e Nutrição pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutorado em Alimentos e Nutrição pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Olá, professora Estela, seja bem-vinda. Olá, Amanda, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder falar de um assunto tão relevante, né, para as nossas crianças e adolescentes. A gente que agradece a sua participação. Então, professora, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele atende, né, a gente costuma falar em todos os nossos podcasts, a gente destaca muito a diretriz da universalidade do atendimento, né? Ou seja, o atendimento a todos os alunos matriculados na rede básica de ensino público. E nós temos observado um aumento importante de dificuldades na alimentação, representadas pela seletividade alimentar. Ora por questões de preferência e educação em relação à alimentação, né? Ora por algum fato, algum diagnóstico que justifique tal seletividade. Por exemplo, o transtorno do espectro autista, né? E a gente tem recebido bastante informações e dúvidas a respeito. Então, para introduzir este tema e esclarecer o nosso público, professora, qual a definição da seletividade alimentar e qual profissional é capacitado para avaliar essa característica no caso de crianças e adolescentes, principalmente no caso do transtorno do espectro autista? A seletividade alimentar, né, ela é caracterizada pela questão de uma forma de exclusão na variedade alimentar. Então, ela pode acontecer principalmente na primeira infância e ela é comum tanto em crianças neurodivergentes como em crianças neurotípicas, né? Então, é importante a gente ressaltar isso, que esse aumento, né, visto nos últimos tempos da seletividade alimentar, ele também pode ter outras causas, que não só o transtorno do espectro autista. Claro que no transtorno do espectro autista a gente tem, né, em alguns indivíduos, essa questão da comunicação social e também dos interesses mais restritos. Então, em alguns momentos, a gente vê essa seletividade alimentar relacionada a cores, a texturas, a tipos de alimentos, né? Porque eles têm essa questão principalmente na interpretação do processamento das informações, então, nessa questão do sistema nervoso central. Porém, nas crianças neurotípicas, isso também ocorre, né? Então, acho que é muito importante a gente, quando a gente fala em PNAE, quando a gente fala, né, para todas as crianças e adolescentes, a gente ter essa questão que é importante a gente ter esse estímulo, então, né, nessas situações do cotidiano, inclusive na questão de como que esse alimento é oferecido para a criança, no ambiente onde ele está inserido, dessa importância, né, desse contexto tanto escolar como familiar. E quando a gente fala em seletividade alimentar na literatura, a gente encontra outros termos. Então, a gente encontra os termos recusa alimentar, neofobia alimentar, que é o medo dos alimentos novos, né? Ingestão alimentar exclusiva, única de alimentos. Então, a gente tem crianças, por exemplo, que apresentam seletividade por cor de alimentos. Então, elas possuem uma ampla gama de alimentos dentro daquela cor. E isso pode levar, né, a uma série de distúrbios nutricionais, gastrointestinais muito importantes. Então, a gente precisa ficar atento a isso. E quando a gente fala em profissional para fazer essa questão capacitado, nós temos, em primeiro lugar, os nutricionistas, né? Mas a gente não pode esquecer dos demais profissionais da área da saúde que estão envolvidos nesse processo, principalmente quando a gente fala das texturas.
Então, o terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, né? Eles exercem um papel muito importante também nessa questão da textura dos alimentos desses pacientes com seletividade. Uma equipe multi, né? Isso, equipe multiprofissional, muito importante. Certo. E a gente questiona, geralmente aqui também, professora, né, considerando que o profissional responsável técnico pelo PNAE é o nutricionista, então a gente se volta um pouco, né, volta as questões ao nutricionista. Então, a gente pergunta assim, na sua opinião, quais os principais desafios que os profissionais, né, da nutrição, os nutricionistas enfrentam para oferecer alimentação adequada para os alunos com seletividade alimentar dentro do PNAE? Isso, a seletividade nessas crianças, ele tem sido associado a uma ingestão insuficiente de nutrientes, né? Então, as crianças, elas acabam tendo, às vezes, uma recusa por frutas e vegetais, principalmente quando elas têm seletividade relacionada à cor. E, com isso, foram vistos vários déficits nessas crianças, então, seletivas, né? Então, além disso, eles podem sofrer de constipação crônica pela ingestão menor de fibras, dor abdominal crônica ou diarreia e refluxo. Além disso, né, a gente vê outras questões que são as questões comportamentais no momento das refeições, que eu acho que esse é um grande desafio para as nutricionistas quando a gente fala em alimentação de crianças de escolares, né? Então, é importante porque está ligado a transtornos de ansiedade, a transtornos afetivos no momento da refeição. Então, com isso, essas crianças, principalmente aquelas com aumento da sensibilidade sensorial, elas precisam que o ambiente das refeições seja um ambiente também calmo, agradável, aconchegante. Então, a gente tem muito a trabalhar em cima disso, porque a gente tem muito do ambiente dessa questão escolar, porque às vezes os estímulos que essa criança recebe, do barulho do refeitório, faz com que ela tenha ainda uma maior recusa para os alimentos, né? Muitas vezes elas têm dificuldade de mastigação, elas colocam muito alimento na boca ao mesmo tempo. Então, são crianças que vão precisar de um olhar mais atento, de um olhar mais próximo delas, né? Então, nesse momento da alimentação. E aí, quando a gente fala, né, então, da seletividade alimentar, a gente vê muito essa questão dos aspectos nutricionais mesmo, porque como a criança ela tem uma restrição ao que é novo, ao que é diferente, ela acaba tendo o que a gente chama de monotonia alimentar. Então, ela acaba consumindo sempre os alimentos conhecidos, da mesma forma que eles são preparados, não aceitando novas preparações, né? E aí a gente tem uma ampla gama de trabalho para nutricionista que vai trabalhar com a educação alimentar e nutricional, trabalhando esses aspectos, então, né, de inclusão de novos alimentos. É bem complexo, né? É um tema bem muito complexo que envolve uma equipe multi, como você estava falando, né? A gente sempre traz aqui, reforça o papel do nutricionista enquanto responsável técnico, mas requer o apoio de outros profissionais envolvidos, inclusive da psicologia, né? Muitas vezes. Sim. E outro ponto importante, professora, que a gente menciona aqui nos nossos podcasts é a relevância, né, o tempo que este aluno fica dentro de escola, né, dentro de sala de aula. Então, é muito importante considerar o atendimento da sua necessidade alimentar do dia, né, a sua necessidade nutricional do dia. E muitas vezes com esses aspectos aí da seletividade não é possível atender essas demandas. Isso, às vezes o intervalo de almoço das crianças é muito curto, né? 15, 20 minutos, dependendo da escola. E para as crianças que apresentam seletividade, é um período muito curto. Então, elas precisam de um tempo maior para se habituar com aquele alimento, né? E talvez dentro de sala de aula a gente possa trabalhar. Então, o nutricionista ele pode fazer essa educação alimentar e nutricional dentro da sala de aula, nesse período de aula. Porque Sim. Só no período da refeição fica muito restrito. Não é suficiente. E ainda no contexto do que a gente está falando, né, essa dificuldade de aceitação da alimentação, né, a chamada seletividade alimentar que a gente está conversando aqui hoje, pode acontecer, eventualmente, dos pais enviarem alimentos de casa, né, pensando em atender as necessidades da criança, deixar, né, que a criança não deixe de fazer alguma refeição, eles podem pensar em enviar alimentos. E como você acha, assim, que a gente poderia lidar, né, que o nutricionista poderia lidar de uma maneira prática
e sensível quando os alunos seletivos trazem alimentos proibidos para a escola, né? Que além dessa questão da gente não incentivar o envio de alimentos de fora da escola, ainda tem toda a questão da resolução, né? Que prioriza determinados alimentos com foco no in natura ou minimamente processados e restringe ou até proíbe determinados alimentos. Então é importante também, né, a gente salientar assim, que a prática da educação alimentar e nutricional, ela é muito importante no ambiente escolar, né, e ela que vai garantir que aconteça esse diálogo entre a escola e a família, né, e que esses direitos da criança à alimentação adequada, né, alimentação com todo o controle higiênico-sanitário que ela seja fornecida. Então, conseguir transmitir essa segurança para os cuidadores vai muito do diálogo entre a escola e a família. Então, esse diálogo ele é muito importante que ele aconteça, né? E principalmente quando a gente tem crianças com seletividade alimentar, para que esses cuidadores consigam ter essa segurança de que o seu filho, de que, né, essa criança ela vai receber alimentação. Então, ela não vai ficar o dia inteiro na escola sem se alimentar. Né? Porque tem um nutricionista por trás que trabalha, que estuda, que vai saber o que oferecer para aquela criança. Então, né, tranquilizar, eu acho, esses cuidadores seria a palavra ideal. Outro ponto que a gente sempre reforça aqui nos nossos podcasts, como a professora Estela trouxe agora aqui, é a educação alimentar e nutricional direcionada para todos os atores envolvidos no PNAE, né? Então, muito importante a gente ir além dos muros da escola. Também lá dentro da escola, né, de extrema relevância realizar essas atividades, mas chegar às famílias, principalmente em questões como essas que a gente está falando aqui, né, da seletividade alimentar. Bem, professora, e considerando a importância da alimentação escolar como uma garantia da segurança alimentar e nutricional das crianças e adolescentes, como o profissional nutricionista pode abordar a seletividade alimentar no âmbito do PNAE? Uma das coisas, acho que pode ser feita, é a questão da educação alimentar e nutricional. Então, a criança, ela aprende de uma maneira muito lúdica. Então, para ensinar as crianças, né, aquela criança que ela tem essa dificuldade, essa aversão a novos alimentos, a gente pode pensar em jogos, em brincadeiras, trazer o alimento fora do contexto de alimentação. Então, trazer o alimento nas preparações, no cultivo de hortas, né? Então, quando a gente consegue fazer com que a criança entenda aquele alimento de outra maneira, né? E depois da criança manusear muitas vezes o alimento, que ela vai ter a curiosidade de consumir. Então, quanto antes a gente começar todos esses processos, melhor. Né? A seletividade vem aumentando também nos últimos anos, porque as crianças acabam sendo menos expostas. Então, ali desde a pandemia, as crianças foram menos expostas a situações sociais com o uso de alimentos. E isso vai fazendo com que a gente tenha um repertório menor de alimentos que essas crianças conheçam. Né? Então, para a criança é importante sentir textura, manusear esses alimentos, então fazer oficinas, né, de preparo de alimentos, fazer oficinas com essas crianças, trazer esse alimento de forma lúdica, como desenhos para colorir. Então tem várias estratégias que a gente consegue trabalhar com as crianças. E quando a gente fala com os pais, né, acho que vem uma capacitação. Então, assim, esses pais eles não recebem muitas orientações sobre alimentação e nutrição. Nós temos o Guia Alimentar da População Brasileira, que está muito bem esclarecido. Então, assim, daqui a pouco fazer um dia, um encontro com esses cuidadores, né? Mostrar como que a merenda da escola é preparada, porque eu acho que também trazer a família para dentro da escola é muito importante. Então, eles entenderem o contexto como a escola tem, como as refeições são planejadas, são pensadas para aquelas crianças, faz com que também tenha uma tranquilidade maior dos cuidadores e a criança, conhecendo os alimentos, ela vai reproduzir isso em casa. Né? A criança ela reproduz em casa. Então, muitas vezes, a educação alimentar feita nas crianças, na primeira infância, principalmente, do 0 aos 5 anos, mas também nas crianças maiores, vai fazer com que eu reproduza bons hábitos alimentares que vão ser levados para a família. Maravilha. Esse também é outro ponto que a gente gosta de reforçar aqui, né? Que muitas vezes vai da escola para casa, que pode ter algumas mudanças aí da alimentação, assim como a seletividade alimentar, né, pode ter sido
por conta dos hábitos familiares para dentro da escola, né? Então, muito, muito bom ouvir essa troca, né? As oportunidades que tem, essas atividades que você trouxe aí de promover a alimentação saudável para toda a comunidade escolar. E professora, quais os recursos adicionais, assim, treinamentos, materiais de suporte seriam úteis para apoiar os nutricionistas nesse contexto, né, para conseguir realizar essas atividades que você trouxe aqui, né? Achei muito interessante também a questão da horta e o contato desde o início, né, da produção dos alimentos. Bem como tu disse, né, os treinamentos são muito importantes, então nós temos material de apoio, né, nós temos esse aqui fornecido pelo PENAI, que fala da educação alimentar e nutricional, com as articulações dos saberes, o guia alimentar da população brasileira, né, que está muito bem descrito, então nós temos muito material de apoio fornecido. Acho que o que falta realmente são os treinamentos, essa questão de levar para a comunidade esse conhecimento que nós, nutricionistas, temos, mas repassar ele para a comunidade. Então, atividades lúdicas com as crianças, como eu já falei antes, a questão da horta, né? Então, daqui a pouco uma horta comunitária na escola ou num terreno próximo, onde os pais possam participar desse processo também. Nós temos muitas escolas no interior, onde a alimentação já vem de algumas famílias, né? Porque a gente tem também a questão da agricultura familiar muito presente. Mas em centros maiores a gente tem às vezes essa dificuldade da criança entender de onde vem aquele alimento. Então, essa parte de levar a criança para ela ver onde é produzido o alimento é muito importante. Né? A criança entender de onde vem o ovo, de onde vem o leite, de onde vem os vegetais que ela consome. Né? Então, e ela conseguir plantar aquele alimento vai fazer com que ela veja todo o processo. E muitas vezes uma criança seletiva ela acaba reduzindo a sua seletividade. Eu não vou dizer que ela perde a seletividade, mas ela acaba reduzindo a seletividade a partir do momento que aquele alimento faz parte da vida dela. Então, às vezes, faz parte como um brinquedo, né? Tem aqueles brinquedinhos de cortar. São coisas que a criança vai conhecendo o alimento, ele vai fazendo parte da vida dela e ele deixa de ser estranho. A partir do momento em que ele deixa de ser estranho, a criança vai ter vontade de provar. Né? Então, às vezes, a recusa é muito por ser o alimento estranho. E quando ele começa a fazer parte, porque ele já plantou aquele alimento, porque ele já brincou com aquele alimento, ele vai ter a curiosidade de algum momento experimentar aquele alimento, né? Então, principalmente quando a gente fala das frutas, dos vegetais, é bem importante conseguir inserir, né, essa questão de a criança participar de todos os processos. Oficinas culinárias, né? Então, daqui a pouco a gente tem oficinas culinárias para a família dentro da escola. Também vão fazer com que a família consiga fazer um aproveitamento melhor dos alimentos, às vezes com aproveitamento de partes que consideravam não comestíveis, né? Então, a gente consegue também, através dessas oficinas, realizar uma redução, digamos, do dano dessa seletividade alimentar. A gente trabalha muito com a redução do dano para essas crianças, né? Fechando aqui com a professora Estela, a gente conseguiu constatar, né, observar diversas maneiras, né, diversas oportunidades de promover a educação alimentar e nutricional, de fazer essa redução de danos, como ela estava usando de termos, né, em relação à seletividade alimentar, desde ali do acompanhamento da produção do alimento, né, para que a criança fique mais familiarizada, né. Então a gente viu aqui atividades que são possíveis, que são viáveis da gente colocar em prática dentro do PENAI. Esperamos auxiliar os nutricionistas e todos os atores envolvidos no Programa Nacional de Alimentação Escolar com esses exemplos e com essa fala hoje da professora. Professora Estela, a gente só pode agradecer esse momento, essa oportunidade, esse momento de compartilhamento de informações, né, em relação a esse tema que a gente tem recebido tantas demandas. Foi uma honra participar e colaborar, né? E nós temos um longo trabalho a ser desenvolvido com essas crianças, né? E é muito bom poder ajudar na medida do que for possível. Então, fico à disposição sempre que necessário. E pensando, né, em estratégias muito simples e econômicas, né, que podem ser desenvolvidas dentro da realidade do PENAI. Então, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade desse assunto tão relevante para as nossas crianças. Nós que agradecemos. Agradeço em nome do Secane URGS. Até o nosso próximo episódio.